Então aí, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, a CBF está querendo fazer uma liga unificada, né? Uma liga unificada do futebol brasileiro. E aí, no dia de hoje, marcou uma reunião com os clubes da Série A, clubes também da Série B. Cara, deu ruim, né? Deu ruim. O presidente do Vasco, o presidente Pedrinho, saiu dessa reunião, meu amigo, saiu na bronca, tá? Na bronca, primeiro com o Flamengo, falando que o presidente do Flamengo é um cara arrogante, prepotente. Isso aí a gente já sabia, né, Pedrinho? A gente já sabia, a gente vê as declarações dele. E o Pedrinho também falou do dono do Botafogo, o John Textor, né? Criticou pra caramba as bravatas do John Textor. Vou falar aqui o que vou ler aqui, aliás, o que o Pedrinho falou do presidente do Flamengo. Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes com sua prepotência e arrogância num tom que não me agrada, mas eu escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo, mas sim, de uma forma indireta, ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3-0 para o Palmeiras. Então ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador e falar que eu tenho que perder? O meu treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores que são sem caráter, que temos que perder porque peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo? Então, como eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Cara, ele desceu a marreta e certinho, né? Certinho. Esse presidente do Flamengo é sim um prepotente, é sim um arrogante, tá? Criticou quando o Vasco pegou o empréstimo da Crefisa, insinuou que o Vasco entregou o jogo para o Palmeiras, tá? Agora o Pedrinho teve a oportunidade, o Pedrinho falou. E mais, irmão, o Pedrinho falou também do John Textor, né? Que o John Textor volta e meia vem para a imprensa com bravatas, né? O John Textor criticou a forma com que o Pedrinho assumiu o Vasco, né? Tirando a 777 na justiça. E aí o Pedrinho também bateu nessa questão, dizendo que não sabe nem como é que o Botafogo vai ficar lá na frente. Talvez o Botafogo entre em falência também. Meu amigo, confusão de times de futebol, cara. Eu vou te falar uma coisa, essa liga não vai sair, irmão. Não vai sair essa liga. O Flamengo quer estar sempre no topo, ganhando mais que todo mundo. Essa liga, meu amigo, esquece, não vai rolar, tá? Não vai rolar essa liga. Vamos falar de Vasco, falar do time de futebol do Vasco, que enfrenta amanhã, né? Enfrenta nesta terça-feira o Barracas Central da Argentina, 7 horas da noite, partida válida pela Sul-Americana. Atenção, já falei para vocês, transmissão só da Paramount Plus, tá? Esse jogo só vai passar na Paramount Plus. Renato Gaúcho ainda, cara, o Renato Gaúcho nem viajou, né? Ficou no Rio com alguns jogadores, tá quebrando a cabeça, né? Pra montar esse time. Ele mexeu pra caramba no time contra o Botafogo. E o time não funciona, irmão. Não funciona. Principalmente aquelas peças ali meio de campo ataque, né? Andrés Gomes, beleza? David tem sido titular em todos os jogos do Renato. Se eu passar pra vocês aqui, meio de campo e ataque, contra o Palmeiras foi Nuno Moreira, David e Andrés Gomes, tá? Contra o Cruzeiro foi Nuno Moreira, David e Andrés Gomes de novo. Beleza, mas o Nuno Moreira mal, tá? Contra o Fluminense, de novo, Nuno Moreira, David e Andrés Gomes. E aí,
Contra o Grêmio, Nuno Moreira, David e Andrés Gomes. Só que a gente via, apesar do gol do Nuno Moreira contra o Fluminense, é um jogador que não vem bem. É um jogador que não vem bem, tá? E aí, contra o Coritiba, o treinador fez mudanças na equipe, colocou o Marino Inestrosa, aproveitando que o Andrés Gomes estava na seleção colombiana. Beleza. Marino Inestrosa, meu amigo, até hoje eu não sei por que contrataram esse cara. Mas continuou com o Nuno Moreira, beleza. E aí, contra o Botafogo, ele falou, quer saber de uma? Vou tirar fora, tá voltando agora Andrés Gomes, vou botar Andrés Gomes, DVD, tiro fora o Nuno Moreira, coloco o Rojas. Mas aí o Rojas também não rendeu, entrando no início do jogo. Então é uma questão aí que o treinador tá quebrando e vai continuar quebrando a cabeça, tá? Tenta Nuno Moreira, não tá dando certo, tenta o Rojas desde o início do jogo, contra o Botafogo não rendeu, Inestrosa. Interrogação, né? Que até hoje a gente não entende por que ele foi contratado. Tomara, irmão, que o Renato consiga encaixar uma peça ali. Quem sabe é um garoto, né? Quem sabe é um garoto, a gente vai ver os garotos jogando contra o Barracas Central da Argentina. O Vasco sondou o zagueiro do São Paulo, Arboleda, na última janela, tá? O Vasco tentou contratar o jogador estava interessado, se mostrou interessado em ouvir o projeto do Vasco, só que o São Paulo nem abriu conversas, tá? São Paulo nem abriu conversas, então o Vasco não conseguiu negociar para trazer o zagueiro Arboleda. Bom zagueiro, tá? Bom zagueiro. Se tivesse dado certo, seria uma excelente contratação. Outro jogador que o Vasco tentou e não conseguiu trazer foi o volante Wallace do Cruzeiro, e agora ele está afastado do elenco do Cruzeiro, né? Cruzeiro tomou uma enfiada do São Paulo no último sábado, tá? E aí o Wallace criticou os companheiros num grupo de WhatsApp. A galera reclamou com a diretoria puniu o Wallace agora está afastado do time do Cruzeiro, meu amigo. O Fernando Diniz, cara, tá acertando com o Corinthians, tá? Dorival demitido, o Diniz acertando com o time paulista, voltando aí ao Campeonato Brasileiro. Irmão, queria saber a sua opinião pro time titular do Renato, cara. E aí? Meio de campo ataque, cara. Nuno Moreira, Inestrosa, Rojas. Por enquanto, a minha opinião, eu insistiria com Rojas, tá? Insistiria com Rojas, porque dos últimos jogos ele apresentou o melhor futebol. Mas eu queria saber a sua opinião. Nuno Moreira, Inestrosa ou o Rojas? Quem você prefere de titular no meio de campo ataque do Vasco? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de dar um pulinho lá no Instagram do Bigode, é o Felipe Bigode da Gama. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica, vai lá no Instagram, segue o Bigode, dá aquela moral e aqui continua igualzinho daquele jeito que você já conhece, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!